Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de recuperação de hoje nós veremos os seguintes conteúdos: locução adverbial, conceito e classificação, ou seja, conceito e valores semânticos, né? E vamos dar início ao estudo do verbo, aquelas noções bem preliminares que trata do conceito de verbo em si e também da locução verbal. Só lembrando a vocês, estas aulas de recuperação, devido ao número muito pequeno de aulas, a quantidade muito pequena de aulas, então nós tivemos que restringir bastante o conteúdo. É o conteúdo que virá na PRF, só que ele está de uma forma bem reduzida, né, para que ele coubesse aí na quantidade de aulas que a gente tem. Então, além deste vídeo sobre a aula de recuperação, você ainda terá no bloco Recuperação PRF 2021 as aulas originais, né? Ou seja, as aulas que trouxeram estes conteúdos na época em que eles foram estudados. E, obviamente, lá eles estarão de uma forma mais ampla. Inclusive, algumas aulas têm exercícios, etc. Então, se vocês quiserem, além de assistir esta aula de recuperação, dá uma olhada também nas aulas originais nas quais esses conteúdos foram ministrados, então fica aí a sugestão e as aulas também estarão postadas no mesmo bloco, ok? Assim como os slides, certo? Muito bem, então dando sequência, ontem nós falamos de lenda, né? Vimos as características das lendas, a finalidade, etc. E vimos também o advérbio, que é, na verdade, a classe gramatical que envolve a locução adverbial. A locução adverbial, ela é uma expressão que está dentro da classe gramatical dos advérbios. Então, nós vimos ontem, basicamente, sobre advérbios, nós vimos o conceito de advérbio, as classes gramaticais às quais o advérbio está relacionado, né, que é o verbo, o adjetivo e também o próprio advérbio, e vimos os valores semânticos, que são os sentidos estabelecidos nessa relação do advérbio com as classes gramaticais às quais ele se refere, e por último vimos os advérbios interrogativos, que são palavras utilizadas para fazerem perguntas, né, interrogativas diretas e que possuem um valor semântico também, e que se espera que este valor semântico seja encontrado na resposta. Não são quaisquer palavras que são advérbios interrogativos, e nós temos lá os valores semânticos de tempo, de lugar, de causa, né, e as palavras que estão classificadas como advérbios interrogativos dentro desses valores semânticos, ok? Então, dando sequência, nós vamos falar agora das locuções adverbiais. Conceito: locução adverbial é uma expressão formada por duas ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio. Nós já havíamos estudado durante os trimestres anteriores outras expressões como a locução adverbial, né? Nós vimos a locução adjetiva, que é uma expressão que tem o valor de um adjetivo, e vimos também neste terceiro trimestre a locução verbal, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, a locução adverbial nada mais é do que uma expressão formada por duas ou mais palavras que equivale a um advérbio, ou seja, tem a mesma função do advérbio, e por isso ela vai ter um valor semântico também, ou elas vão ter um valor semântico. As locuções adverbiais desempenham a mesma função de um advérbio em relação ao verbo,
atribuindo-lhe uma circunstância, tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação, negação e intensidade, que seriam os valores semânticos. Então, as locuções adverbiais, diferentemente dos advérbios, elas estão relacionadas aos verbos, né? E elas indicam estes valores semânticos de tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação, negação, intensidade, assim como os advérbios indicam também. Então, as locuções adverbiais, elas estão ligadas aos verbos. Veja como se classificam as locuções adverbiais. Classificação das locuções adverbiais. As locuções adverbiais se classificam de acordo com as circunstâncias que expressam. Este conceito é basicamente o mesmo do advérbio, né? Ou seja, de acordo com os seus valores semânticos, sentidos. Então, quando nós analisamos uma frase e na qual nós queremos identificar advérbio ou locução adverbial, neste caso nós procuramos o verbo primeiramente, né? E toda a palavra ou todas as expressões que estiverem dando um sentido a este verbo serão advérbios ou locuções adverbiais. Porém, os advérbios também nós iremos encontrar advérbios ligados a adjetivos e a outros advérbios. No caso das locuções adverbiais, você tem uma maior ocorrência, ou seja, você encontra mais casos de locuções adverbiais se referindo ao verbo. Mas você pode encontrar uma ou outra que se refira a um adjetivo ou um advérbio também. Mas a maioria delas está se referindo ao verbo e indicando basicamente os mesmos valores semânticos que o advérbio indica. Ao fazer o primeiro voo orbital ao redor da Terra, no início dos anos 60. Então, este trecho aqui era de um texto, né, chamado Primeiro Voo, que está lá na aula original. Eu não coloquei ele aqui porque senão ia se estender além do tempo da aula, mas se vocês quiserem pode voltar lá para rever o texto ou pegar a nota de aula, né? Então, nesse trecho aqui nós temos ao redor da Terra. Então, ao fazer, o primeiro voo foi feito ao redor da Terra. Então, nós temos a noção de lugar aqui. Só que essa noção de lugar está sendo representado por uma expressão e não apenas por uma palavra. No início dos anos 60, então, olha, ao fazer o primeiro voo, no início dos anos 60, ou seja, isso aqui é quando o primeiro voo foi feito, né? Então, nós temos aqui essa expressão que está indicando o tempo, né? Por ser uma expressão e não uma palavra, nós temos uma locução adverbial. O astronauta soviético Yuri Gagarin escreveu com certeza nos livros de história e para sempre. Então nós temos aqui que o Yuri Gagarin, o astronauta soviético, o primeiro, né, a voar em volta da Terra, ele escreveu com certeza. Então é uma afirmação, ele escreveu mesmo, né? Onde foi que ele escreveu? Nos livros de história. Então nós temos o lugar aqui. E para sempre, ou seja, eternamente, né? Então nós temos a noção de tempo. Então, se vocês lembrarem, o Yuri Gagarin, ele disse que a Terra era azul, né? Então, esse trecho aí se refere a essa parte. Então, ele escreveu com certeza, porque ele afirmou, né, nos livros de história e para sempre. Até hoje, nós lemos em vários livros de história essa famosa frase dele. Então, nós temos aqui uma locução adverbial de afirmação, de lugar e de tempo. Os vários tons do marrom ao vermelho que se enxergam no chão. Então, quando o Yuri Gagarin ele usou essa frase, né, para caracterizar a Terra, mudou a mentalidade das pessoas, né, que achavam que
a cor do nosso planeta era inclusive do marrom ao vermelho, né? A cor da Terra. Então nós temos aqui que esses tons se enxergam no chão, então eles são vistos no chão. No chão é o lugar, certo? Uma expressão que indica lugar. Mares e terras dançavam nas nuvens. Ó, nas nuvens está indicando o local onde o mar e a terra dançavam. Então nós temos uma expressão que indica lugar aqui. E lá de cima, tudo gira em harmonia. Então, ó, tudo gira do lugar que a gente vê, que é lá de cima, né, no qual o Gagarin viu, né? Então, essa expressão indica lugar e ele viu que tudo gira em harmonia, né? Ou seja, é o modo como tudo no planeta está girando, certo? Então nós temos aqui vários exemplos de locuções adverbiais. Diante dessa vastidão, a paisagem vista por Gagarin, sem dúvida, não mudou nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Então, ó, não mudou, a paisagem não mudou. Sem dúvida, né? Tá havendo uma afirmação que ela não mudou, né? Nos últimos 2 ou 3 milhões de anos, o tempo, indica tempo, ela não mudou nesse período, né? Foi quando o homem, passo a passo, começou a circular pelo planeta. Então, ó, o homem começou a circular. Como? Passo a passo. Então, o modo como ele começou a circular. E por onde ele começou a circular? Pelo planeta. Ok? Então, nós temos aqui também locuções adverbiais com valores semânticos de afirmação, tempo, modo e lugar. Como você pode perceber, as locuções adverbiais existentes nos trechos foram classificadas de acordo com os sentidos que transmitiram aos verbos das orações. Então, todas nesses exemplos aqui, nós temos locuções adverbiais se referindo basicamente a verbos, ok? As locuções adverbiais são infinitas, pois sempre que houver uma expressão que indique uma circunstância ao verbo de uma oração, tem-se uma locução adverbial. Sendo assim, não é possível especificar todas as locuções adverbiais existentes na língua portuguesa. Porém, algumas expressões são classificadas como locuções adverbiais, considerando-se o valor semântico que exprime a ação verbal. Então, é muito difícil você estabelecer um número fechado ou uma lista, fazer uma lista fechada das locuções adverbiais, porque são infinitas, né? Toda vez que você usar uma expressão de lugar ou de tempo que esteja se referindo a um verbo, né? Então você vai ter aí uma infinidade de locuções adverbiais. Mas existem algumas expressões da língua portuguesa que elas já são consideradas locuções adverbiais em si mesmas e elas já trazem esse valor semântico, ou seja, elas já trazem um sentido próprio, ok? Então, se você encontrar algumas dessas locuções adverbiais nos textos que você lê, então você já vai saber que essas expressões são locuções adverbiais mesmo. Só bastará identificar o valor semântico, ou seja, o sentido. Então vamos lá, de tempo. Nós temos às vezes, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite, de manhã, em breve. Então aqui são alguns exemplos de expressões que são locuções adverbiais com certeza, né? E locuções adverbiais de tempo. Só que vocês veem que aqui tem reticências, ou seja, existem ainda inúmeras locuções adverbiais que você pode construir com as palavras da língua portuguesa que vão indicar tempo. De lugar: à esquerda, à direita, ao lado, lado a lado, por fora, por dentro, por trás, ao fundo e tantas outras locuções adverbiais de lugar. De modo, passo a passo, com cuidado, à toa, de propósito, com delicadeza, a esmo e outras tantas. De afirmação, com certeza, sem dúvida, de fato.
De negação, de jeito nenhum, de maneira alguma, de modo algum, de forma alguma. Dúvida, por certo, por acaso e outras. Intensidade em excesso, de muito, de todo, por completo. Bem, agora vamos passar para o estudo dos verbos. Esta é a parte inicial, tá? Que é aquela parte do conceito e das locuções verbais. O estudo do verbo, ele como foi muito extenso no trimestre, né, nós tivemos várias aulas falando sobre verbo, então nós ainda teremos mais pelo menos uma aula que vai continuar este conteúdo. De maneira resumida, como eu disse, mas nós estamos abordando os conteúdos que vão cair na PRF, certo? Então, o que são verbos? Verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo, ok? Bem, o que seriam verbos de ação? Ações que nós praticamos, né? Normalmente, porque estamos vivos, né? Então, correr, falar, pensar, sonhar, amar, odiar e tantas outras ações que não só nós humanos praticamos, mas como também seres como os animais, os seres como as máquinas, eles também exercem ações, né? Eles também praticam ações. Cada um dentro, ou cada ação dentro do que o ser pode ou não fazer. Obviamente, nós seres humanos temos uma capacidade maior de produzir mais ações, mas isso não quer dizer que os animais, que as máquinas também não produzam ações, né? Estado. Verbo de estado são os verbos que ligam um ser à sua característica. Podem ser considerados verbos de estado o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar, o verbo parecer e outros verbos. Só que o que tem que ficar claro é que o verbo, para ser um verbo de estado, ele tem que estar nessa condição de ligar um ser a uma característica. O verbo ser, ele é um verbo de ligação, um verbo de estado já de origem. Ele sempre será um verbo de estado. Mas o verbo estar, ele pode aparecer numa situação em que ele não seja um verbo de estado, ou seja, ele não esteja ligando um ser à sua característica. Se você disser eu estou cansado, é um verbo de estado. Mas se você disser eu estou em casa já não é uma característica para você. Então não é um verbo de estado. Isso acontece também com o verbo permanecer e com o verbo ficar. O verbo parecer não, porque o verbo parecer também vai dar essa noção de estado. Você parece feliz, você parece cansado. Mudança de estado. Verbo que indica uma passagem de um estado para outro. Ou seja, se nós temos que os verbos de estado ligam uma característica ao ser, então nós percebemos que na mudança de estado houve uma passagem de uma característica para outra. Por isso que é mudança de estado, que você percebe que o ser tinha uma característica e passou a ter outra, ou seja, ele mudou de um estado para outro. Alguns verbos que funcionam como verbos de mudança de estado são o verbo ficar, o verbo tornar-se, o verbo virar e alguns outros, né? Lembrando que estes verbos aqui podem também não ser verbos de estado. Vai depender do contexto no qual eles se encontram. Se você tiver, por exemplo, eu fiquei triste, ficar aqui está como um verbo de estado. Mas eu fiquei em casa é a mesma situação do estar, né, que eu tinha falado anteriormente. Em casa não é uma característica sua. Então, isso não é um verbo de estado, ok? E por último, no conceito de verbos, nós temos os fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza: chover, trovejar, relampejar, nevar, gear, ventar, etc. Aqui nós estamos falando da ação em si do fenômeno e não do nome do fenômeno, ok? Se nós tivermos o nome do fenômeno, não é mais verbo. Então, por exemplo, chover,
quem é que qual o nome desse fenômeno? É chuva, né? Mas chuva não é um verbo, é um substantivo. Trovejar se refere ao fenômeno trovão. Trovão é substantivo, trovejar é o verbo. E assim acontece com todos os fenômenos da natureza. Você tem o nome do fenômeno, que é um substantivo, e você tem a ação, né? Que é quando o fenômeno acontece. Né? Então aí você tem o verbo, certo? Locução verbal. Então nós temos aí mais uma expressão aparecendo nas classes gramaticais, né? Então assim como nós tivemos a locução adjetiva, que eu já havia mencionado, né? Quando nós estudamos o adjetivo, nós temos a locução adverbial, que está dentro da classe gramatical dos advérbios, e temos a locução verbal também. O que é uma locução verbal? Então, a locução verbal é uma expressão. Vejam que toda vez que nós falamos de locução, nós falamos de expressão e não de uma palavra única. Né? É sempre uma expressão. Né? A locução adjetiva é uma expressão formada por palavras, a locução adverbial é uma expressão formada por palavras, e agora nós vamos ter a locução verbal, que é uma expressão também. Só que diferente das outras, ela não vai ser formada por palavras quaisquer, né? Ela vai ser formada por verbos. Então, locução verbal é uma expressão formada por mais de um verbo, desempenhando o papel de um só. Né? A locução verbal é formada por um verbo auxiliar, flexionado em tempo, pessoa, número e modo, e um principal, que se apresenta nas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou participo, e indicação. Então, quando nós temos uma locução verbal, nós temos uma expressão. Essa expressão pode ter dois, mas ela pode ter mais verbos também. Né? Nós vamos basicamente trabalhar com essa locução verbal de dois verbos. O primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar. É ele que vai trazer o tempo da ação. Né? E ele, obviamente, vai estar conjugado em número e pessoa, né? Tempo e modo, em relação ao executor dessa ação. Né? Então, se for um ser no singular, esse verbo tem que estar no singular. Se for um ser no plural, esse verbo tem que estar no plural. Né? E o outro verbo, o segundo verbo, ele é chamado de verbo principal. É ele que traz a ação em si. Né? E ele vai se apresentar em uma das formas nominais. O que são formas nominais? São aquelas formas que os verbos apresentam quando eles não estão conjugados, né? Quando eles não estão flexionados em tempo nenhum. Então você pode ter o infinitivo, que é aquela forma que termina em R, o gerúndio, que é aquela forma que termina em NDO, ou o particípio, que é aquela forma que termina em ado ou ido. Né? E, como eu já disse, o verbo principal é o verbo que traz a ação. No começo aqui do conceito, a gente viu que a locução verbal ela pode ser substituída por um único verbo. Então, quem vai dizer qual é o verbo que vai substituir essa expressão é o verbo principal, porque é ele que traz a ação. Ok? Então nós temos, estou vendo o pôr do sol. Nós temos aqui uma locução verbal, né? O verbo auxiliar, que no caso aqui está flexionado na primeira pessoa do presente do indicativo, eu estou, né? E temos o verbo principal, que esse verbo aqui está no gerúndio, né? Olha o NDO. O particípio desse verbo aqui seria o ver, né? Que é o nome dele. O vendo é um gerúndio, né? Se nós formos substituir essa expressão por um único verbo, então, se eu estou vendo, é presente, eu vejo o pôr do sol. Ok? João irá jantar com seus pais. Então, nós temos aqui uma locução verbal. O verbo auxiliar, que é o verbo ir, né, que no caso aqui está conjugado no futuro do presente, né, do indicativo na terceira pessoa. João é ele, né?
Jantar é a ação em si, é o que o João irá fazer. E nesse caso ele se apresenta no infinitivo, o R aqui no final. Para nós substituirmos essa expressão por um único verbo, então nós vamos pegar o verbo aqui, o verbo principal, e colocar no tempo em que o verbo auxiliar está se apresentando aqui. Como é futuro do presente, João jantará com seus pais, certo? Os torcedores tinham comentado a partida. Então nós temos aqui a locução verbal, né? Tinham comentado. O verbo auxiliar é o verbo ter, que no caso está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, e o verbo principal é o verbo comentado, é a ação aqui, a ação de comentar, que nesse caso está no particípio, né? A desinência ado aqui é particípio. Bem, transformando essa locução verbal para que ela tenha um único verbo, então nós vamos pegar o verbo principal aqui e colocar nesse tempo aqui. Os torcedores comentaram a partida, certo? Prosseguindo. As locuções verbais formadas pelos verbos auxiliares ter e haver mais particípios são chamadas de tempos compostos. Então nós acabamos de ver, né, que as locuções verbais elas são formadas por dois ou mais verbos, mas nós estamos dando atenção especial às formadas por dois verbos, né? É o que nos interessa agora. Então, o verbo auxiliar ele pode ser qualquer verbo, não tem problema. Mas quando você tiver uma locução verbal que o verbo auxiliar for o verbo ter ou o verbo haver, estas locuções verbais em especial serão chamadas de tempos compostos, certo? Então nós temos aqui, os torcedores tinham comentado a partida. Então tinham comentado é uma locução verbal, né? O verbo auxiliar, verbo principal. Só que o verbo auxiliar aqui é o verbo ter, né? Então nós teremos aqui uma locução verbal que é chamada de tempo composto. Por que é chamada de tempo composto? Porque existem tempos que usam essa estrutura aqui. Talvez nós não aprendamos agora no sexto ano, mas nos anos seguintes nós iremos aprender que existem alguns tempos compostos, quando a gente faz a flexão dos verbos nos tempos, que eles utilizam o verbo ter, né? Ou o verbo haver. Isso não acontece com os outros verbos que podem servir de verbos auxiliares. Regina havia procurado seu cachorro. Uma locução verbal aqui, o verbo auxiliar é o verbo haver e o verbo principal é o verbo procurado que está no particípio, né? Como essa locução traz o verbo auxiliar como o verbo haver, então nós temos aqui um tempo composto, certo? Porque há tempos em que, quando você for conjugar, você vai ter que usar o verbo haver, ok? Então, não há dificuldade nenhuma. Toda vez que você encontrar uma locução verbal que o verbo auxiliar seja o verbo ter ou o verbo haver, você terá uma locução verbal chamada de tempo composto, ou você terá um tempo composto. Ela não deixou de ser uma locução verbal, ok? Ela só assumirá este novo nome, digamos assim, porque ela faz parte de um tempo, de um dos modos verbais que a gente estuda, ok? Observação: só serão consideradas tempos compostos as locuções verbais formadas por ter e haver. Com os outros verbos, o verbo ir, o verbo ser, não vai acontecer isso. São apenas locuções verbais. Quando elas tiverem o verbo ter ou o verbo haver, são tempos compostos, ok? Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.